Uma boa noite a cada um de vocês aí. Eu levantei há pouco tempo agora e eu levantei no desejo de fazer uma leitura da mensagem que eu gosto de ler. Já faz tempo que eu não leio a mensagem, né? E estava pensando sobre isso. Ontem eu levantei, não lembro o horário. Hoje também nem sabia o horário. Estava com o desejo de orar, de fazer a leitura da mensagem. Então, vim pro quartinho aqui para fazer a leitura da mensagem. Não sei que motivo que foi, eu acabei ligando o computador do nada. Falei, uai, mas eu ia ler a mensagem, para que eu fui ligar esse computador? Já não era me fazer isso não. E do nada resolvi fazer live, que eu tô fazendo muita live sobre o meu dia a dia. Mas nesse momento é para falar um pouco da mensagem. E aí deu para me ver o horário. O horário agora é 2 horas e 22 minutos. Acordei um pouquinho com falta de ar, mas também a minha esposa fechou a janela, fechou tudo. Usei o medicamento e agora estou um pouquinho melhor. Hoje é sexta-feira, né? 30/5/2025. E aí, estava meditando na hora que eu levantei, né? Ô Senhor, eu gostei tanto de ler a mensagem ontem. Eu peguei ela do início e li até a página 11. Inclusive eu estou até na 11 aqui e vou continuar a leitura com vocês, se Deus quiser me permitir. E aí, estava meditando, pensando, sabe? Quando eu comecei na mensagem, a fome que eu tinha de querer ler a mensagem, sabe, gente? E aí agora eu vou falar, tem coisas que eu vou falar da mensagem, mas tem coisas que eu vou falar da minha cabeça. Do Toninho Motoqueiro, menino simples, e que talvez coisas que eu falar não é coisa da mensagem, mas é da minha cabeça, viu, gente? Então, eu comecei numa sede danada querendo ler as mensagens. Falei, nossa, aquilo ali tem um alimento muito abençoado, muito espiritual. E toda mensagem eu queria ler. Aí no decorrer do tempo, quando eu não tinha a mensagem para ler, eu pegava com um com o outro, que era mais antigo, que tinha mensagem, e ia lendo. E a minha situação financeira sempre foi muito baixa. E tinha mensagem que na igreja não tinha e outros irmãos tinham. Quando eu tinha oportunidade, eu ia na La House e pedia para tirar o xerox. Você vê a vontade tanta que eu tinha de ler as mensagens. E depois foi eu ter passado o tempo, mesmo com a minha saúde um pouco precária. E aí eu casei e tal, e no início ainda eu li a mensagem e depois eu acabei, lia menos, a esposa lia pouco, eu lia, foi diminuindo, e por fim eu acabei não estando lendo a mensagem tanto, igual eu deveria. E aí, no fim, não estava nem lendo a mensagem. O que eu quero dizer para vocês? Isso é muito ruim. E eu acordava de madrugada para ler a mensagem.
E hoje eu entendo que o melhor horário para ler a mensagem realmente é o horário que você levanta de noite para você ler a mensagem. Por que é o horário melhor, na minha opinião? Porque é um horário onde está o silêncio. É um horário onde você pode ouvir de Deus, onde você pode conversar com Ele, onde você pode orar, pode dedicar a sua vida melhor a Deus. E é um horário muito bom mesmo. E eu sempre fui assim, tive dificuldade para levantar nesse horário, viu, gente? Falar a verdade para você. E ser sincero, quando a minha saúde não era tão boa, que era boa, né, na realidade, eu jamais ia levantar no horário desse, eu ia direto. Eu sempre gostei de dormir muito, gente, ser sincero. E principalmente agora, né, que nós estamos entrando na época de frio, para quem está acompanhando as minhas lives aí sabe, eu não tenho nada contra, gosto é gosto. Mas eu, Toninho, Deus de pequeno, não gosto muito de frio. Eu gosto do calor, ser sincero para vocês. Porém, ontem eu acordei no desejo de ler a mensagem. Hoje vou ler um pouco mais, se Deus quiser. E hoje também já pode considerar que já é época de frio. Eu levantei, né, igual agora estou falando com vocês. Agora é 2h27 da manhã, 30/5/2025. E aí, eu estou num desejo enorme de continuar a ler a mensagem. Eu estava meditando sobre enfermidade, a pessoa tá boa, sei lá o quê. O que eu estava pensando? Muitas vezes é uma forma de Deus trabalhar com a gente. É no momento que a gente está enfermo. Por quê? Eu acho que é isso. Porque eu vou ser sincero com você. Talvez se eu não tivesse enfermo, acordado com falta de ar, com negócio, eu não teria levantado de madrugada para querer ler a mensagem, gente. E muitas vezes, no meu pensamento, tá, gente? Isso aí é coisa do meu pensamento. Não é pastor, não é ninguém que tá falando comigo, não. Esse aqui quem tá falando é o Toninho, comedor de arroz e feijão, tomador de café. O meu pensamento é o seguinte: muitas vezes Deus quer até curar a gente, mas Ele tem hora que Ele deve achar que é melhor deixar a gente do jeito que a gente está. Por quê? Talvez a pessoa está com a saúde boa, a pessoa não está querendo nada com Deus, sabe? E muitas vezes a pessoa dedica a vida dela mais a Deus quando ela está enferma. Aí sim, ela busca mais a Deus com força, ela quer mais saber das coisas de Deus. E muitas vezes quando a gente está são ou a gente é curado, a gente continua até um pouco assim, no ritmo que estava, mas depois vai diminuindo, já não vai fazendo as coisas que deveria fazer. E talvez é uma forma de Deus trabalhar para deixar o ser assim mais próximo dele, porque eu penso o seguinte: Deus, claro que Ele quer que você seja curado e quer te ver você bem, mas devido a Ele saber de todas as coisas, ser onipotente, onipresente, conhecer todas as coisas, Ele sabe, gente, que talvez se você tiver assim com perfeita saúde, com perfeita condição, talvez você não vai dedicar tanto. A minha oração de hoje é: Senhor Deus, claro que eu quero ser curado, mas se for para mim não ler tanta mensagem, se for para mim
não está tão dedicado a Ti, Senhor. Faça do jeito que o Senhor achar melhor para mim. Muitas vezes, gente, a gente está querendo cura. E o negócio não é cura. Vem cá, meu preto, vem cá. Você já está querendo conversar, né, rapaz? Então, muitas vezes, Deus está querendo você mais próximo dele, entendeu? Outra coisa que eu estava pensando, acordei com isso, então já vou falar isso também. Estava meditando lá a respeito da nossa igreja, sabe? A geração, a levada dos jovens, das crianças que estão vindo aí. Pensei até nos pais também, na gente. E estava meditando no nosso pastor lá, o pastor Vanderlei Velho, que já foi. Muitas coisas ele já foi, mas muitas coisas dele, a mensagem dele ainda fica na minha cabeça. Algumas coisas que ele falava, sabe, gente? Um homem muito importante para nós, um ensinamento muito bom. E eu penso o seguinte, ele fez uma coisa muito certa com a nossa igreja, que foi treinar o nosso pastor Lei, que até fez meu casamento. Amo muito aquele homem, amo muito o nosso pastor, todos dois. Mas agora é a opinião minha, do Toninho Motoqueiro, que Deus possa ajudar o nosso pastor Lei, que ele possa treinar também um outro pastor mais jovem do que ele, como o nosso pastor treinou ele. Aí você do outro lado deve estar falando assim, mas e o rápido vai chegar e tal? Sim, a gente tem que pensar no rápido, sim. A gente tem que pensar que a gente tem que estar preparado, sabe, gente? Mas nós, igreja, membro da igreja, pastor também, claro, todos nós deveríamos treinar nossas crianças, fazer as nossas crianças não ser tão tímidas. Eu, quando era mais jovem, um pouco mais tímido, até hoje, mas não é bom ser tímido, gente. Toda criança deveria ser uma criança assim mais solta. Timidez não é bom para as coisas de Deus, sabe? Treinar as crianças a ler mensagem, a falar da palavra, os pais dedicar mais às suas crianças, já colocar na cabecinha das crianças não para ser cantor, mas para ser pastor. Na nossa igreja tem muita criança que canta. O pastor mesmo já falou sobre isso, que filma jovem, mas nós não temos pastor. Pastor que eu digo assim, crianças que cresçam com esse pensamento. A gente deveria treinar nossas crianças, né, para elas querer ser pastor, elas ter orgulho. E eu, igual vocês sabem aí, eu tenho um desejo de ter um filho. Estou no processo de adoção. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Claro que pode ser até uma mulher, mas claro que meu sonho é ter um hominho. E eu mesmo falei com Deus, se eu tiver esse menino, eu quero treinar ele sobre as coisas de Deus, falar de Deus para ele, ler a mensagem para ele, falar assim, ó, se nós viver até lá, meu filho, se Deus tocar em você, quem sabe você pode ser um pastor e tal, e dedicar e tal. Porque se não vier o rato, alguma coisa e tal, a gente deveria estar com esse pensamento de estar treinando uma criança para o dia de amanhã, se nós não tivermos o nosso pastor, alguma coisa, porque nós temos aí o irmão Adelso, que é o nosso pastor, nós temos aí o Johnny, nós temos aí o irmão Fernando, nós temos aí o irmão Sérgio, mas a gente não temos mais também crianças jovens que vão vir, que futuramente possa ser um pastor. Claro que eu nem vou estar aí, né?
porque eu já até fiz o cálculo, o pastor Vanderlei é mais velho que eu, 3 para 2 anos só. Nós não vamos estar aí não, né? Quem sabe até lá foi todo mundo, mas se não tiver, e se tiver, a gente deveria estar preparando uma dessas crianças para assumir esse púlpito, para levar a mensagem. E se eu tiver um filho e Deus me abençoar, se for um homem, eu gostaria de fazer isso. Esse é o meu pensamento de hoje, gente. Deus abençoe vocês. E, igual eu falei com vocês, eu li a mensagem do primeiro capítulo até o 11. Você vai falar mais pouco para quem estava parado, sem ler nenhuma linha da mensagem. Poderia ter lido uma página, tudo. Parei na 11. E eu vou ler um pouco para vocês a mensagem, que eu gosto mesmo é de ler, sabe? A minha leitura, gente, não é tão boa não, mas eu gostaria de ler para vocês aí. E eu parei na 11, eu vou repetir aqui, olha você vê que coisa maravilhosa. Vamos lá. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. Eu ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha uma trombeta solta, os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terceira parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaças e enxofre. Por esses 3 foi morta a terceira parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saiu das suas bocas, porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas. Portanto, as suas caudas estão semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. A Bíblia, sua nomenclaturas diferentes para expressar a ação de Satanás. Como Joel fala de 4 incensos nas eras, são 4 cavaleiros brancos, vermelho, preto e amarelo. Em Apocalipse 16, são 3 espíritos com rãs, mas é a mesma ação de Satanás na esfera eclesiástica, com a Bíblia debaixo do braço.
A cena de Apocalipse 16 acontece dentro do tempo de Apocalipse 19. Zacarias 14 está falando do mesmo tempo. Esta cena acontece entre o final da grande tribulação e o início do milênio. É um período, um espaço de tempo. Eis Zacarias 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartiram no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade irá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. O Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será vendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e surgireis, assim como fugistes, e fugireis, e assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então será o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem expressa escuridão, mas haverá um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Zacarias 14, 6. É a mesma cena de Apocalipse 16, 15. Há uma advertência, entre parênteses. Naquele dia também acontecerá que haverá de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Do verso de 9 ao 16, fala do milênio. 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. 10. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon,
ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a ponta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Anael até aos lagares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais instruções por Jerusalém, habitará segura. Do verso 12 ao 15, volta para o Armagedon, e esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Bomba atômica. Aquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor um grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levará a mão contra ao outro do seu próximo. Misericórdia. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios será ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. Do verso 16 ao 21, para o milênio novamente. 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirá de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. 17. Acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. 18. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles a praga, com o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. 19. Esse será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. 20. Naquele dia
será gravado sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. 21. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e deles tomarão, e nelas gozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos. Deixa eu ver aqui. Oh, glória a Deus. Que maravilha é ler a mensagem de Deus, gente. A minha vontade é ficar aqui, ó, lendo. Enquanto eu estiver bem, eu vou continuar lendo aqui para vocês. O profeta fala sobre esta escritura. Qual é a atração sobre a montanha? 25 de junho de 1965. Tarde, Jacksonville. Aqui está a. Na minha opinião, eu acho que é Indiana, Estados Unidos, mas não sei. 94. Essa é que é a tradução. A semente predestinada de Deus, a qual não pode fazer nada a não ser segui-lo, significa mais do que a vida para nós. Tire nossas vidas, mas não tire aquilo. Qual é a atração? Deus, como sempre, cumprindo a sua palavra. Ele está cumprindo a palavra de Zacarias outra vez. O profeta Zacarias 95, onde eu li o versículo 9 há pouco, quando Jesus entrou no seu templo, entrou em Jerusalém, montado num jumentinho branco. A profecia que Zacarias dizia estava cumprida, que está ela, alegra-te muito, ó filhas de Sião, ajuda os filhos de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre o asninho, filho de jumenta. Era esta a atração que estava em Jerusalém, nas sedes religiosas. 96. Agora vemos um acontecimento dos últimos dias. Vamos simplesmente voltar algumas páginas em Zacarias e ver o que ele dizia sobre isso. Vamos voltar então para os últimos dias. Aquele era a ida média. Vamos voltar agora aos últimos dias e voltar a Zacarias, capítulo 14, começando com o versículo 4. E ouçam, e vamos ler uma porção das Escrituras, cerca de 9 versículos do 4
ao 9. Ouçam atentamente, e então, e está profetizado que sua vinda nos últimos dias. Ouçam atentamente agora, isso é o que assim diz o Senhor. São as Escrituras, Zacarias 14. Recordem, Zacarias 9. O que ela diz e eles não o reconheceram agora. O que é hoje? Zacarias 14, falando de sua vinda. E aquele dia estão os seus pés sobre o monte das oliveiras, novamente, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, no monte das oliveiras, será vendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se moverá para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará de Azel. E fugireis assim como fugiste dos dias do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. 97. Outro terremoto, fendendo a terra. Se você deseja seguir as Escrituras, aqui observe no versículo 5. Isso aplica que as fendas dos montes, das oliveiras, se devem a um terremoto. É isso, está confirmado por Isaías 29, 6 e Apocalipse 16, 9. Exatamente o que sucede, o mesmo profeta que falou da sua primeira vinda, viu a sua segunda vinda. Observem como os dias do terremoto vêm e o que terremotos estão causando. Vêm as predições deles. Então virá o Senhor do teu Deus e todos seus santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus é por minha parte, viu, gente? Naquele dia que não haverá preciosa luz ou espessa escuridão, mas será um dia com 3 pontinhos, um dia conhecido do Senhor. Eu acho que sei lá como é que fala essa pontuação aqui, 2 pontos. Nem dia, nem noite será, 2 pontos. Me acontecerá que no tempo da tarde haverá luz, ponto final. Ó Deus, reticência, ponto final. Essas duas vindas que o profeta está citando é para os judeus, vírgula. Não tem a ver com nossa segunda vinda dos gentios. Isaías 29 também fala nessa mesma cena, como Apocalipse 16. Apocalipse do capítulo 14 ao 18, todos esses eventos acontecem no tempo de Apocalipse 19. Pergunta: a noiva terá alguma atuação em Apocalipse 19, 14? Reticência. Não, ponto de interrogação. E tem 2 pontos aqui.
Um outro ponto. E seguiram-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19:14. Vou terminar aqui a mensagem. Oh, glória a Deus. Glória a Deus aí. Eu vou terminar a mensagem. Respostas. Não. O esclarecimento maior sobre este ponto está na mensagem. O quarto selo, onde o profeta mostra os dois lados desta batalha espiritual que estamos vivendo aqui e liberal que acontecerá lá na frente. O quarto selo, 21 de março de 1963, Jacksonville, eu acho que é Indiana, Estados Unidos. 356. Agora, se quer ver seus corpos, abramos aqui em Apocalipse 19. Depois da palavra os matar. Agora a palavra vai matá-los. Você sabe disso muito bem. Agora somente observe e veja o que acontece enquanto Cristo estiver voltando. Em Apocalipse 19, começando com o versículo 17. O castigo virá mais adiante. O sinal. 1º de setembro de 1963, de manhã, Jacksonville, eu acho que é Indiana, Estados Unidos. 233, você disse, e a marca da besta, aqueles que rejeitaram, não, eu li errado, vou voltar de novo. Aquele que rejeitam o Espírito Santo estão marcados pela besta. O castigo virá mais adiante. Está vendo? Então, gente, a mensagem que está falando aqui, eu terminei de ler a mensagem, é o seguinte, vou repetir para vocês aqui novamente, que Deus abençoe cada um de vocês aí. Vou repetir aqui que terminou a mensagem. Os castigos virá mais adiante. O sinal. 1 de setembro de 1963, amanhã, Jacksonville, Indiana. 236. Vou ler devagar. Você diz, a marca da besta. Vou falar um pouco. A marca da besta, na minha opinião, é as pessoas que estão marcadas com o mundo, que não quer nada com Deus. A marca da besta. Aqueles que rejeitam o Espírito Santo estão marcados pela besta. O castigo virá mais adiante. Está vendo isso, gente? Então, a meditação, o que eu posso dizer para vocês aí do outro lado, que Deus abençoe vocês, é se você está marcado com o mundo, se você está marcado com a marca da besta, rejeitam o Espírito Santo, já estão marcados pela besta. O castigo virá mais tarde. Está vendo isso, pessoal? Que Deus tenha misericórdia de cada um que ainda não está marcado com o Espírito Santo. Que Deus possa, quem sabe, usar a minha palavra, que Deus possa, talvez, com algumas coisas que eu possa falar, possa tocar aos corações de várias pessoas, de pessoas que me sigam, de pessoas que vão ver hoje essa minha meditação, que Deus possa tocar nelas e elas possam, né, Senhor, dedicar sua vida mais a Deus.
não as coisas desse mundo, não as coisas que perecem, não as coisas materiais, mas sim as coisas espirituais, as coisas que traz paz na sua vida, tranquilidade, as coisas que você possa trazer benefício para você e para outros, que Deus possa tocar cada um das pessoas que estão vendo a minha mensagem e que eu, com a minha simplicidade, posso estar ajudando algumas pessoas dessa forma. E eu quero agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Agradeço o Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada pessoa que vai ouvir essa minha mensagem, que vai chegar até a ela, que essa mensagem possa tocar a ela, possa tocar mais pessoas, Senhor. Eu não sei por que eu resolvi ler essa mensagem nesse momento, nesse horário. Eu ia só ler a mensagem, não ia fazer live, não ia fazer nada. Mas resolvi fazer essa live. Deve ter algum propósito, deve ter algum motivo, não sei. Eu só sei que o Senhor me deu esse desejo de falar e aqui eu estou falando. Se o Senhor quiser usar eu como um vaso, um barro, uma pessoa imperfeita, e o Senhor quiser habitar em vaso de barro como eu, com simplicidade, e eu puder falar e as pessoas poder ser ouvidas e poder ser tocadas, Senhor, e eu poder transmitir a tua palavra para elas com simplicidade, com sinceridade, e que o Senhor possa falar a elas, não que seja eu falando, mas que seja o Senhor falando através das redes sociais, e devido às redes sociais possa chegar a mais pessoas, trazendo paz e trazendo também alerta para elas, que elas fiquem atentas com as coisas do Senhor, porque adiante virá, vou ler novamente, aqueles que rejeitam o Espírito Santo já está marcado pela besta, e o castigo virá mais adiante, Senhor. Tenha misericórdia dessas pessoas que ainda não conheceram a Ti, Senhor, que precisa da Tua palavra, que precisa, Senhor, do Seu Espírito Santo para ajudá-la, Senhor, para escapar das coisas que virão mais adiante, Senhor. É o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês aí do outro lado, que está ouvindo a minha mensagem ou que vai ouvir. Agora é 3h09 da manhã, hoje é 30/5/2025. Não sei que motivo Deus me deu essa vontade de conversar com vocês aí, de ler esse pedaço da mensagem. Eu não tinha tempo que eu não estava lendo a mensagem. Eu li ontem, dei um desejo de ler a mensagem ontem. Comecei com a mensagem do início e li até o parágrafo 11, até a parte 11. E hoje me deu o desejo de ler a mensagem novamente. E terminei esse pedaço da mensagem. É maravilhoso. Isso aqui é um alimento que vale mais do que um alimento físico, gente. Esse aqui é um alimento espiritual. Obrigado pela mensagem. Obrigado pela a nossa congregação. Obrigado, Senhor, pelo teu alimento. Te agradeço por ter o que alimentar, por ter o que receber do Senhor. Louvado seja o teu nome. Então, pessoal, eu acho que por hoje já tá bom. Eu não vou me alongar muito com vocês aí. E apesar que entrou algumas pessoas aí, quando eu estava não tinha ninguém. Aí está, deixa eu ver aqui. Vai dormir, Toninho?
está doido. Sei lá quem que é esse. Mas é doido que eu gosto mesmo. Eu gosto é de estar doido. Ribeiro Flávio Mendes. Bom dia, irmão. Deus abençoe. Tá aqui Ribeiro Flávio Mendes. Amém, varão. Ribeiro Flávio Mendes. Deus te abençoe. Amém. Gente, eu vou estar sempre assim, porque eu sempre fui considerado como doido mesmo. Quando Deus fala com a gente é doido mesmo. E se tem uma coisa que eu sempre fui e sempre serei, é uma pessoa que eu nunca vou ligar o que as pessoas falam, sabe? Por quê? Porque eu sempre fui assim, eu sempre fui cabeça dura para fazer as coisas que me dá vontade de fazer. Quero sempre fazer o certo, não o errado, claro. Igual quem me acompanha, quem está comigo aí, sabe? Para mim ir morar nos Estados Unidos, eu tive que ser cabeça dura. Eu fui ilegal, entrei ilegal nos Estados Unidos. Eu não entrei pela primeira vez, eu entrei pela segunda vez com a minha teimosia, com a minha pobreza, com a minha situação financeira ruim. E eu bati na cabeça que eu ia para os Estados Unidos e fui. E graças a Deus, eu não tinha condição de ir ilegal, não era uma coisa correta pela lei, mas eu fui. E graças a Deus, da minha teimosia, tinha alguma coisa de Deus também, senão Deus não teria permitido eu ter chegado lá. E graças a Deus, com essa teimosia minha, com essa doideira minha, eu consegui comprar onde eu moro. Então sou grato a Deus. E muitas vezes as pessoas podem achar loucura, mas para mim nada importa. Importa é o desejo do meu coração, importa se eu tiver com vontade de falar, eu vou falar. Quem quiser escutar, escuta. Quem quiser ser abençoado, será abençoado. E quem não quiser ser abençoado, o que resta, só Deus sabe. E Deus abençoe vocês aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez eu vou dizer aí para quem estiver do outro lado, vai ter mais mensagem assim, tá, gente? Porque quando eu começo uma coisa, teimoso eu sou. Já vou deixar bem claro para vocês, eu sou uma pessoa teimosa. E se eu acordar com vontade de fazer uma leitura, de ler e de falar alguma coisa de Deus, eu vou voltar a fazer. Então Deus abençoe vocês aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite para todo mundo. E agora eu vou ver se eu durmo um pouquinho, né? Deus abençoe vocês aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou encerrar a live. Quem sabe se amanhã Deus me acordar eu novamente. E eu desejo que Deus me acorde, porque está sendo muito bom para mim. Meu gatinho está do meu lado aqui. Vou mostrar para vocês meu fiel e gatinho que gosta do agandaia. Ele chegou aqui, agora ele tá baqueado. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deu uma meadinha, não dei ideia para ele, ó. Tá comigo aqui, ó. Tava virado, era pra lá. Aqui, ó. Olha lá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tá lá, ó, cansado. Eu achei que tava virado pra mim. Não tava não, né, gente? Eu tô doido mesmo, né? Às vezes eu colocar o negócio virado pro meu rosto, eu acho que tava virado pra lá, mas tá bom. Deus sabe de todas as coisas, talvez não era nem para me aparecer. Deus abençoe vocês aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou deitar, descansar um pouquinho, porque se Deus quiser, amanhã eu quero estar. Então, é isso aí. Se amanhã me der vontade novamente de fazer uma leitura, não, eu vacilei, eu tinha que ter colocado assim, né? Então tá, boa noite para vocês aí, Deus abençoe, fica com Deus. Vou encerrar a live. Fui.